Capítulo 1031. Montanha do Deus Fênix. Tradutor: Nioebu Studio. Editor: Nioebu Studio. A razão pela qual eles deveriam se encontrar na comunidade virtual era porque Kim Jr. tinha um contrato com o espírito. Ele escapou do abrigo onde foi mantido. Então retornar ao santuário pode ter resultado em uma morte dolorosa. Quando Ansem foi lá para se encontrar com ele, ele viu Lin Weiwei, Lin Yi, Xiu e Zhao Xin parados ao lado de um jovem alto. Lin Weiwei apresentou essa pessoa a ele, e Kim Jr. começou a explicar os assuntos a Ansem. Eu e o irmão Sete pensamos que você pode não saber da existência de um espírito real. Porém, quando soube que você foi capaz de matar uma supercriatura, temo que tenhamos nos preocupado demais. Kim Jr. suspirou. Não, esta é uma informação importante. Estou feliz por ter aprendido isso e, embora soubéssemos sobre supercriaturas e espíritos do rei, não sabíamos que havia um espírito do rei nas proximidades. Se você não tivesse arriscado a vida e os membros para nos informar, poderíamos ter sido pegos com as calças abaixadas, disse Ansem com apreço. Kim Jr. então disse, de nada. Se você tem algum lugar para correr, é melhor se mudar agora. Caso contrário, fique aqui e nunca mais volte ao santuário. Ansem perguntou, irmão Kim, além do Imperador da Espada Sagrada, há algum outro rei espírito ou supercriatura que gostaríamos de conhecer na região? Kim Jr. respondeu rapidamente, não há mais espíritos reis. Mas supercriaturas? Sim. Existem dois deles. Um pertence ao Imperador da Espada Sagrada através de um respeito mútuo, conquistado por ele ter salvado a vida da supercriatura uma vez. A outra supercriatura está lá por contrato. Quando Ansem ouviu que havia duas supercriaturas, ele pareceu consternado. Se o Imperador da Espada Sagrada estivesse em uma jornada para algum deserto remoto, ele poderia ter mais facilidade em obter sua pedra espiritual. Mas com a notícia de que ainda havia duas supercriaturas lá, guardando o abrigo, ele duvidou que pudesse fazer isso. Além disso, se houvesse supercriaturas, o resto do abrigo deveria estar cheio de sangue sagrado e espíritos reais. Ansem não poderia matar todos eles em seu nível atual. Ele poderia habilitar seu modo espírito super-rei, mas teria uma hora para completar toda a conquista. Mesmo que ele arriscasse correr para dentro com o único propósito de obter a pedra espiritual, se ela estivesse escondida, ele não teria tempo suficiente para eliminar os inimigos de lá e então se comprometer com uma busca. Seu corpo ficaria praticamente aleijado depois também. Irmão Kim, você pode me contar sobre o deserto da Fênix e a montanha divina? Ansem imaginou a ideia de matar o espírito do rei, mas ele teve que coletar o máximo de informações que pudesse. Sim, posso dizer o que sei. Depois disso, Kim Jr. contou a Ansem tudo o que sabia. O deserto da Fênix era um domínio de criaturas agora, mas 100.000 anos atrás, um espírito imperador governava a área. O título desse espírito era Fênix, e ele era o espírito mais poderoso que já existiu no santuário do terceiro deus. Mas então ele foi para o santuário do quarto deus, sem deixar nenhum herdeiro para trás. Com o tempo, o abrigo de Phoenix ficou conhecido como Gold Mountain. Muitos guerreiros atravessaram aqueles desertos escaldantes, todos em busca da montanha divina e do tesouro que ela continha. Mas nada nunca veio de tais buscas. Na verdade, a maioria nunca encontrou o lendário local conhecido como Gold Mountain. O abrigo da espada sagrada estava bem perto do deserto da Fênix, mas por mais que tentasse, nem mesmo o Imperador da Espada Sagrada foi capaz de localizar a montanha divina. Quando o irmão Sete entrou no santuário do terceiro deus, ele gerou no abrigo da espada sagrada. O Imperador da Espada Sagrada havia acabado de perder uma luta e, em seu mau humor, planejava matar o irmão Sete em uma vã tentativa de se sentir melhor. Mas o irmão Sete conseguiu provar ao espírito que seria útil. Depois de ser poupado, trabalhou incansavelmente em seu serviço. Eventualmente, ele ajudou o Imperador da Espada Sagrada a descobrir o local exato onde a montanha divina poderia ser encontrada. Irmão Sete era bom. Ele fez algo que um rei espírito não poderia. Xiu disse. Todos compartilharam esse pensamento. Kim Jr. disse, ele não é um grande lutador. A fortaleza de sua mente é seu maior trunfo. Ele é inteligente. Ele é um professor de geografia, que por acaso é bem versado nas artes do Feng Shui. Enquanto ele provou ser de algum valor, ele ainda estava hesitante em querer ajudar um espírito real. Então, embora ele o tenha ajudado a localizar a montanha divina, ele se certificou de que levaria muito tempo. Irmão Sete é um bom homem, disse Ansem, admirando-o. Mas ainda assim, foi tudo em vão. Kim Jr. continuou a dizer. O Imperador da Espada Sagrada encontrou um item geno. Este item permitiu que ele encontrasse a entrada da montanha divina. Ele levou o irmão Sete com ele,
Mas o irmão Sete disse que faria o possível para impedir que o espírito obtivesse um certo tesouro, não importa o que custasse. Kim Junial suspirou e falou com remorso, dizendo: Irmão Sete é um homem tão honrado. Ele não deveria ser forçado a morrer dessa maneira. Eu ainda estou apenas respirando por causa dele. Eu teria morrido anos atrás, se não fosse por ele. Foi ele quem me convidou para vir aqui e informá-la de tudo isso também. Você disse que ele deixou um mapa que mostraria onde fica a montanha. Ansem perguntou. Sim, respondeu Kim Junial. Posso ter uma cópia? Ansem perguntou. Claro. Mas o que você planeja fazer com isso? Kim Junial se perguntou. Eu quero ir para a montanha do Deus Fênix. Talvez haja algo que eu possa fazer para ajudar o irmão Sete, disse Ansem, semicerrando os olhos. Kim Junial parecia estar em choque e disse: Não, você não pode. Aquele lugar é muito perigoso, e o Imperador da Espada Sagrada é o mais poderoso e forte. E com o contrato do irmão Sete, não há como você salvá-lo. Se há uma vontade há um caminho. Ansem não explicou muito sobre o que estava pensando em fazer. Mais do que tudo, agora, ele simplesmente queria aquele mapa. Capítulo 1032. Há um tesouro. Tradutor: Nioebu Studio. Editor: Nioebu Studio. Ansem chegou ao deserto com o mapa na mão. Era muito detalhado e havia muitos pontos de interesse marcados nele. Localizar sua posição exata não foi nada difícil. Devido à ausência contínua da raposa prateada, Ansem viajou para lá apenas com Bauer. O Imperador da Espada Sagrada não veio sozinho, de acordo com o que lhe foi dito. Ainda assim, desde que nenhuma supercriatura o acompanhasse, Ansem pensou que ele se sairia bem. O que Ansem mais temia era a montanha para a qual ele estava indo. Afinal, já pertencera a um espírito imperador. Ele não tinha ideia do que esperar ou o que poderia encontrar quando chegasse lá. Carregando um guarda-sol para desviar do calor brutal daquela região, Ansem viajou. Bauer, que estava em seu outro braço, tinha a língua de fora como um cachorrinho. Também não parecia gostar muito do clima. Mas, de repente, Ansem tropeçou em uma duna repleta de restos de escorpiões mortos. Eles eram de cor lamacenta e bastante grandes. Cada um tinha aproximadamente o mesmo tamanho de um carro pequeno. Devia haver pelo menos 300 deles espalhados. A julgar pelos ferimentos do que sofreram, cada um foi morto com um único golpe. Ansem verificou seu mapa novamente e notou que haveria um grande número de escorpiões em um local que parecia ser onde ele estava agora. Ele estava no caminho certo. Parece que o Imperador da Espada Sagrada passou por este caminho. Ansem verificou as feridas novamente, para ver se ele poderia estimar quando exatamente eles morreram. Pelo que ele podia dizer, eles haviam sido mortos no máximo um dia antes. Ele estava perto. Eles eram criaturas de sangue sagrado. Mas Ansem não trouxe nenhum com ele. Eles não eram comestíveis, de acordo com o irmão Sete. Isso não se aplica apenas aos escorpiões. Curiosamente, quase todos os monstros que povoavam aquele deserto tinham a estranha propriedade de não serem comestíveis. A taxa de queda de almas de feras também era terrível. Como tal, ele não poderia esperar receber nenhum em seu empreendimento lá. Claro, isso foi o que lhe disseram e o que foi escrito no mapa. Tentar morder ele mesmo era a única maneira de confirmar se era verdade ou não. O irmão Sete disse que, depois de matar 1000 monstros lá, ele só conseguiu obter uma alma de besta. Com os corpos lá, pelo menos, Ansem sabia que estava indo na direção certa. Após 4 dias de viagem, Ansem se viu quase andando em círculos. À primeira vista, alguém poderia presumir que as habilidades cartográficas do irmão Sete eram muito ruins. Mas realmente era uma rota estranha que ele tinha que seguir. Mas depois de ver aqueles corpos, Ansem estava confiante de que acabaria sendo levado para Goa Mountain se permanecesse na rota engraçada que o mapa dizia que ele deveria seguir. E ele não estava errado. Em pouco tempo, uma montanha apareceu, seu pico aninhado acima das nuvens enevoadas. Destacou-se e foi uma visão impressionante. Mas tinha acabado de entrar em sua visão em um instante. Bem próximo. Ele deveria ter sido capaz de ver tal montanha de uma longa distância. Como se tivesse surgido do nada. Um enorme edifício de pedra estava agora à frente. Ele levou um momento para apreciar seu esplendor, mas se perguntou o que havia bem no topo, no pico que estava escondido da vista. A montanha era enorme, no entanto, era difícil compreender seu tamanho, e devia ter centenas de quilômetros de extensão. Era decorado com uma vasta gama de plantas verdes. Mas a terra que o compunha era como cobre cintilante que brilhava ao sol do meio-dia. O abrigo da Fênix havia selado e de fato se tornado uma montanha como nas lendas. Nem mesmo outros espíritos imperadores seriam descuidados ao se aproximar de tal lugar. Mas a tarefa que estava diante dele agora era localizar sua entrada e, para um lugar tão grande,
Isso não seria fácil. Ansem usou sua Dongxuan Aura para escanear as proximidades. Ele não conseguia ver nenhum humano ou espírito à sua frente. O mapa terminou aqui. No entanto, provavelmente porque o próprio irmão 7 nunca foi mais longe. Independentemente disso, Ansem pulou para ele. Ele tinha que encontrar a entrada daquele lugar o mais rápido possível. Não ousando voar, Ansem simplesmente caminhou. A montanha não era muito íngreme, mas as encostas ainda eram largas. Depois de um dia inteiro de viagem, ele ainda estava no que poderia ser considerado o sopé da colina. As plantas que ele tinha visto estavam por toda parte. Eles eram adoráveis lá, e era bom saber que não havia nenhum ser nefasto escondido sob suas copas. Na verdade, não havia nenhuma criatura. Ansem ficou preocupado, porém, sem saber quanto tempo levaria para ele circundar a montanha, se isso fosse o que levaria para localizar a entrada. Talvez eu deva ir direto para o pico primeiro. Ansem decidiu se aventurar direto para cima. Ele levou um dia inteiro de viagem cuidadosa para chegar lá. Ou assim ele pensou inicialmente. Depois de atingir o que acreditava ser o pico, viu um ainda mais alto à frente. Ele continuou sua escalada até o topo desta nova montanha. Mas quando chegou ao topo, percebeu que haveria outro pico para escalar. A montanha parecia interminável. Ansem decidiu olhar para o caminho por onde viera. Até as nuvens pareciam distantes agora. Este pico não está levando a um palácio do céu, está? Ele se perguntou, apesar de saber que os abrigos não tinham palácios celestes. De repente, Bauer saltou dos braços de Ansem. Ela continuou correndo em uma direção, indo direto para lá com súbito vigor. Bauer, onde você está indo? Ansem chamou, perseguindo o bebê fugitivo. Algo claramente atraiu sua atenção e desejo, e ela rastejou para longe tão rápido que finalmente desapareceu da vista de Ansem. Tomando um momento para escanear a área, Ansem a encontrou novamente. Ela estava subindo em uma árvore. Estranhamente, era apenas um pinheiro. Mas de seus galhos, Bauer saltou e desapareceu novamente. Bauer, havia apenas um pinheiro lá. Então como ela poderia simplesmente ter desaparecido? Papai, venha rápido. Há um tesouro. Ansem ouviu a voz dela, mas não conseguiu ver onde ela estava. Então, ele seguiu de onde vinha o som. Capítulo 1033. Pegando o tesouro. Tradutor, Nioebu Studio. Editor, Nioebu Studio. Ansem escalou o pinheiro, mas ainda não conseguia ver Bauer. Bauer, onde você está? Ansem gritou. Aqui. A cabeça de Bauer saiu de trás de uma parede metafísica contra a qual a árvore roçou. Vendo apenas a cabeça dela, olhando para ele de fora do que parecia ser uma parede de pedra, ele ficou perplexo, para dizer o mínimo. Ele estendeu o braço e tentou tocar a mesma parede da qual a cabeça de Bauer estava saindo e, para sua surpresa, ela atravessou. Foi uma ilusão. A parede parecia sólida como uma rocha, mas isso era apenas na aparência. Não havia nada físico ali, absolutamente. Papai, venha, disse Bauer. Ansem puxou todo o seu corpo e, quando olhou para cima, percebeu que estava em uma grande caverna. Olhando para trás, ele podia ver o pinheiro que havia escalado e o resto do ambiente. Era como uma espécie de espelho unidirecional. A caverna não parecia nada de especial, no entanto. Portanto, o que poderia estar escondido ali não ficou imediatamente aparente. Havia muitas estalactites, mas era isso. Em termos de decoração, Bauer sentou-se em uma pedra, mastigando cogumelos roxos. Ansem viu que havia muitos outros cogumelos perto da rocha em que ele estava sentado e achou que pareciam deliciosos. Mas ele sabia que quanto mais colorido fosse um cogumelo, mais venenoso ele poderia ser. De volta ao mundo da aliança, ele não teria coragem de comer um. Vendo Bauer feliz mastigando, porém, ele sabia que eles não poderiam ser todos ruins. Então, ele decidiu tentar um. Ele pegou um e afundou os dentes em sua tampa úmida. Então, ele comeu tudo. Ele imediatamente se sentiu muito bem, enquanto um calafrio subia e descia por seu corpo. Geno sagrado mais um. Isso foi uma grande surpresa. Ele estava mais do que feliz, descobrindo que os cogumelos ali poderiam lhe fornecer pontos genéticos de sangue sagrado. Ele e Bauer ficaram lá por um tempo, mastigando alegremente o máximo de cogumelos que podiam. Mais e mais, os anúncios apareceram para Ansem. Mas depois de engolir o quinto cogumelo, os anúncios pararam. Ele não poderia receber mais pontos genos sagrados deles. Bauer continuou a comer o máximo que pôde. No entanto, depois de um tempo, ela se recostou e arrotou. Ela também acabou. Ansem decidiu bisbilhotar um pouco mais a caverna. Parecia bastante profundo, e poderia haver muita exploração para fazer antes que ele terminasse de explorar tudo. Posso entrar no abrigo daqui?
Ansem se perguntou consigo mesmo. Se a entrada fosse tão bem escondida quanto esta caverna, ele imaginou que nunca encontraria uma maneira de entrar. Ele provavelmente teria que inspecionar cada centímetro da montanha para encontrar outra parede que não fosse uma parede que pudesse ter existido, exatamente como aquela que o levou até lá. Tal tarefa levaria anos. A ideia de continuar a explorar esta caverna, porém, preocupava Ansem. Parecia que ele não poderia mais usar Dom Shuaura. Ele tentou usá-lo e sentiu seu raio diminuir para 1 metro. Então nada. Ele não podia mais usá-lo. Deve ter sido por isso que ele não podia sentir os benefícios que os cogumelos teriam proporcionado. E só decidiu comê-los ao ver Bauer apreciá-los. Bauer, vamos lá. Devemos ir mais fundo, disse Ansem. E lá foram eles. A caverna era bastante reta, sem caminhos ramificados. A dupla caminhou por horas e, ainda assim, não havia fim à vista. A única coisa notável que aconteceu naquela longa viagem foi tropeçar em outra variedade de cogumelos. Bauer estava cheio, porém, então ela não estava interessada em comê-los. Ansem comeu um, mas descobriu que não fez nada. Não houve aumento de pontos. Então, ele convocou Meolt e Golden Growler e os fez comer os cogumelos. Ele continuou alimentando-os com gotas de água por um bom tempo. Mas já fazia um tempo desde que as gotas influenciaram seu crescimento. As gotas de água não os tornavam mais fortes. Depois de mais algumas viagens, Ansem viu uma luz no fim do túnel. Ele estava animado para ver o que poderia estar à frente, mas duvidava que encontraria a entrada para o abrigo Phoenix através daquela caverna sombria. Quando ele saiu da caverna, ele estava de volta lá fora. Estranhamente, porém, não havia mais picos para escalar. Ele havia emergido no topo absoluto da montanha. Quando ele olhou para baixo, as montanhas pareciam grandes flores de lótus. Cada pétala era um dos picos. Não era de admirar que tivesse demorado tanto para chegar ao ponto mais alto. Sobre este pico principal, havia uma grande árvore. Devia ter pelo menos 100 metros de altura, mas estava morto, seco como carvão. Era, no entanto, oco. Também digno de nota, a árvore parecia ter sido cortada ao meio. Deve ter sido cortado por alguma arma terrível. Eu me pergunto que tipo de arma seria capaz de cortar esta árvore. Ansem se perguntou, enquanto examinava a árvore. Depois de perceber que a árvore estava oca, Ansem decidiu dar uma olhada. O espaço interno era tão grande quanto uma quadra de basquete. Olhando para dentro, Ansem notou uma pena dourada dentro do porta-malas. Estava lá à vista. A pena de 2 metros de comprimento era dourada, muito parecida com a luz das estrelas. Estava quente também, mesmo para Ansem, que era excepcionalmente talentoso quando se tratava de lidar com fogo. Parecia metal quando Ansem tocou e tentou levantar a pena pela ponta dura. Infelizmente, apesar de usar todas as suas forças, ele não conseguiu movê-lo. Era assustadoramente pesado. Capítulo 1034. A Fênix desce e o Imperador morre. Tradutor, Nioebu Studio. Editor, Nioebu Studio. Ansem ficou chocado. Ele era um homem forte e podia levantar até os itens mais pesados. Essa pena, porém, exigiria um peso muito além de suas capacidades. Atualizado por era mais pesado do que qualquer metal que ele já conhecera. Mas não querendo desistir, Ansem flexionou e se preparou para tentar novamente. Isso é metal, ou é a pena real de algum pássaro? Mas se pertencesse a um pássaro, como tal criatura poderia voar com uma asa cheia deles? Enquanto pensava, Ansem tentou arrastá-lo da esquerda para a direita. A pena era quase como uma espada sem cabo. Era uma lâmina extremamente afiada. Ansem trouxe uma pedra de aço Z e correu contra a pena. Com notável facilidade, a pedra de aço Z foi dividida em duas como se fosse feita de manteiga. Mesmo com Taya, ele teve que usar muita força para cortar as coisas. Quando Taya estava nas mãos de Ansem, poderia ser usado para matar supercriaturas no santuário do terceiro deus. Se Taya tivesse sido empunhada por um mero evoluidor, seu uso significaria uma luta para matar uma criatura miserável até mesmo do santuário do primeiro deus. Mas sem muito esforço, peso ou força, a pena cortou sem esforço a pedra de aço Z em duas. Foi como mágica. Talvez seu peso esteja relacionado à sua força, e foi por isso, de qualquer maneira, foi notável. Olhando para a ponta da pena, Ansem teve uma sensação doentia. Parecia tão magro. Dando outra sacudida na pena, ele o fez com mais cuidado. Era quase assustador como a pena era afiada. Parecia que tinha o poder de rasgar o tecido do espaço e do tempo. Este é um prêmio entanto. Já que encontrei esta coisa aqui, na Montanha Fênix, vou chamá-la de Espada Fênix. Ansem nunca foi proficiente quando se tratava de nomear as coisas. Ansem trouxe sua espada à Taya. Seus comprimentos eram diferentes, mas formavam uma bela dupla. Com eles,
Ele poderia praticar double flip. Preciso praticar double flip. Se eu não fizer isso, seria um desperdício de 2 boas espadas. Ansem disse a si mesmo. Se ele deixasse a área agora, com Phoenix Sword, ele ficaria satisfeito. Ele nem se importava muito em encontrar uma maneira de entrar no abrigo. Mas ele inicialmente se aventurou neste lugar na esperança de resgatar o irmão 7 de um espírito insensível. Ansem deixou a árvore com um vigor renovado para encontrar uma entrada no Phoenix Shelter. De repente, porém, ele foi atingido por uma sensação estranha. Parecia que faltava algo na montanha. Os picos de Gold Mountain eram como pétalas, mas de onde ele estava agora, ele podia ver que havia algo errado. Ele só percebeu o que faltava porque estava no ponto mais alto. Ansem não sabia muito sobre Feng Shui, então se ele estivesse mais abaixo, ele nunca teria notado. Ansem empacotou a espada Fênix, pegou o Bauer e foi em direção a uma parcela da montanha que carecia das características distintas para se encaixar na colagem de pétalas de lótus. Situava-se mais ou menos a meio caminho da montanha. Não precisando voar, ele simplesmente deslizou para baixo. Ele parou em uma plataforma de pedra e se virou para olhar para uma parede de cobre que contornava a parte de trás dela. Ele tinha sido vestido com uma variedade de videiras, algumas que Ansem prontamente removeu, na esperança de que a parede de cobre fosse outro batente metafísico. Infelizmente, depois de pressionar o cobre de todas as maneiras que pôde, nada foi revelado. Foi sólido. Ele era teimoso, no entanto. E ele continuou tateando a parede de cobre, determinado a encontrar alguma coisa. Eventualmente, suas mãos passaram por um travessão estranho. Era como uma pequena ranhura tão fino quanto o braço de Bauer. Ele afastou mais das vinhas para revelá-lo como um caractere escrito. A remoção de mais dessas videiras expôs várias palavras diferentes que foram escritas em um idioma com o qual Ansem não estava familiarizado. Ansem convocou Thornbaron para perguntar se era uma linguagem dos espíritos. A resposta dela foi: sim, são palavras de espíritos. O que eles dizem? Ansem perguntou. Thornbaron tinha um olhar curioso, quase perplexo em seu rosto, e ela disse: a Fênix desceu na montanha divina e o imperador morreu. Ansem realmente não entendeu. Então ele perguntou a Thornbaron se ela entendia. Ela disse a ele: bem, eu posso ler, mas nem eu tenho certeza do que tudo isso significa. Diz mais alguma coisa? Havia muito pouco para continuar, então ele pensou que deveria haver mais. Thornbaron franziu a testa e apenas disse: as palavras são estranhas. Eles não têm significado. Thornbaron continuou lendo as palavras inscritas, mas elas faziam pouco sentido. Não havia coesão ou forma no que estava escrito. Foi tudo mumbo-jumbo. Thornbaron então disse: eu sei o que cada palavra significa, mas está tudo confuso como um absurdo. Não há sentido para o que vem depois da primeira linha. Enquanto eles discutiam isso, a plataforma tremeu como se um terremoto tivesse acabado de começar. Capítulo 1035. A peregrinação de 1000 pássaros. Tradutor: Nioebu Studio. Editor: Nioebu Studio. A plataforma baixou. Desceu lentamente, até parar diante de uma porta de pedra. Esta é a entrada do abrigo Phoenix. Ansem ficou encantado, pensando que poderia tê-lo encontrado. Ele olhou para as muitas trepadeiras que cobriam o batente da porta. Eles pareciam imperturbáveis, o que lhe dizia que o imperador da espada sagrada ainda não havia chegado. Ou, se tivesse, o espírito não tinha vindo por aqui. Ansem convocou o espírito da fornalha da espada. Traição e perigo podem estar à espreita. Então ele pensou que o espírito poderia ser uma boa isca. Ao comando de Ansem, sua fornalha abriu a porta. Nada fora do comum ocorreu. Apenas se abriu como qualquer porta comum faria. Atrás da porta havia uma escada de pedra que descia muito. Eventualmente, as escadas deram uma guinada. O que se escondia no fundo, Ansem ainda não sabia dizer. Junto com Bauer, Ansem entrou. Espada-Forno liderou o caminho e, depois de algum tempo se aventurando, eles chegaram a um palácio. Surpreendentemente, não havia perigo, e nada inerentemente peculiar se destacava para eles. Até a porta do palácio parecia normal. A porta estava entreaberta e, pelo que ele podia ver de onde estava, havia muitos itens de cobre dentro. Havia uma fornalha, um dingo e várias estátuas, tudo forjado em cobre. Entrando, ele notou estátuas em ambos os lados do hall de entrada. Todos eles representavam pássaros. Havia um pavão, uma garça, um pardal e até uma das abelhas. As paredes tinham mosaicos e placas, com temas e desenhos que giravam em torno de pássaros. No teto, havia uma pintura de um grande pavão roxo. No chão de ladrilhos, havia muitas ilustrações de guindastes. Era como um museu, dedicado apenas aos pássaros. A imagem de um pássaro adornada em todos os lugares que Ansem olhou,
e até mesmo os pilares do salão foram decorados com fotos ou esculturas deles. Ansem vagou pelo palácio por algum tempo, mas estranhamente não encontrou uma única imagem de uma fênix. É porque o imperador Fênix se parecia com uma fênix, afinal. Ansem adivinhou. Além das estátuas e outras decorações baseadas em pássaros, não parecia haver nada de valor. A única coisa digna de nota era o trono. O imperador Fênix deve ter se sentado bem ali. Mas por que apenas pinturas e estátuas permanecem aqui? Pensando nisso, Ansem então disse ao forno da espada para examinar o trono mais de perto. O trono foi gravado com várias ilustrações de pássaros, assim como tudo no palácio. Depois que a fornalha da espada terminou de investigar o assento, Ansem decidiu sentar-se nele. Depois que Ansem se sentou no trono, de repente parecia que as estátuas diante dele estavam vivas. Parecia que eles estavam ali, prontos para obedecê-lo. Esse cara do Imperador Fênix tinha bom gosto, pensou Ansem. Era estranho imaginar o Imperador da Fênix gastando tanto tempo e esforço apenas para poder sentar lá e apreciar a arte e os sentimentos que eles provocavam. Foi uma sensação única, mas só conseguida sentando-me no trono. Com o poder do Imperador Fênix, ele certamente poderia ter reunido um bando de pássaros genuínos. Foi estranho ver tanto foco e tempo dedicado à criação de falsos. Ansem continuou sentado naquele trono, observando os pássaros sob uma nova luz. Eventualmente, porém, seu rosto ficou sombrio. Após uma sensação de formigamento, os pássaros realmente começaram a parecer cada vez mais vivos. Eventualmente, ele foi atingido pela sensação de que os pássaros estavam prestes a voar em sua direção. Tudo parecia tão real. Eles podem ter sido realmente estátuas, mas foram moldados, esculpidos e construídos de uma maneira tão convincente quanto um pássaro real. E mais, nenhum pássaro se parecia. Cada um deles tinha uma personalidade, apesar de serem objetos construídos. Muitos podem ter parecido bastante semelhantes, mas houve pequenas variações para fazer até mesmo aqueles se destacarem de seus pares inanimados. Esta era a sala de estudo dele. Talvez, Ansem sentiu como se tivesse aprendido algo por meio dessa observação ociosa. Ansem uma vez aprendeu Yavenligus Twist, que mais tarde combinou em Aero. Esta técnica foi associada a pássaros. Depois de observar os pássaros por mais algum tempo, ele sentiu como se eles estivessem de alguma forma relacionados ao talento autodidata do Aero. Simplesmente observando os pássaros à sua frente, ele sentiu como se tivesse uma maior compreensão do Aero. Ele estava aprendendo muito sobre pássaros. Simplesmente observando-os, ele percebeu que havia muitas coisas sobre pássaros que ele nunca tinha visto ou mesmo considerado antes, e era como se sua mente tivesse rompido um véu. E agora ele estaria operando em um plano superior de existência. Ele estava em um mundo diferente agora. Eu não sabia que poderia fazer isso, pensou Ansem, considerando as novas opções que se abriam diante dele. Ansem então concentrou sua atenção e examinou cada ave individualmente. Eles não estavam vivos, mas toda vez que ele olhava para um pássaro que já havia olhado, parecia diferente. Ansem se levantou para dar uma olhada melhor. Antes de Ansem se sentar no trono, ele não havia notado nada de peculiar no salão. Depois de sentar no trono e se levantar novamente, sua percepção de tudo mudou. Era como uma imagem 3D. A princípio, a imagem do salão era simples e sem sentido. Mas agora, olhando de perto, era como se uma fechadura tivesse sido quebrada. Ele podia ver as coisas de maneira diferente, de uma infinidade de ângulos diferentes. O salão, é claro, foi projetado melhor do que qualquer imagem 3D jamais poderia. Sua profundidade era incomparável e você descobriria e aprenderia várias coisas novas, dependendo de onde estivesse. Todos tinham uma personalidade diferente e todos viam as coisas de maneira diferente. Os pássaros também eram assim. Todos pareciam únicos e, quando os olhava de diferentes ângulos, sentia-se diferente sobre eles. Ansem não sabia como os outros se sentiam, mas sentia como se tivesse acabado de entrar em um tesouro. Era um tesouro de conhecimento, e o que ele aprendera sobre Aero era diferente de qualquer coisa que ele pudesse aprender lendo um livro. Capítulo 1036. Alu Tradutor, Nioebu Studio Editor, Nioebu Studio. De alguma forma, o Aero de Ansem foi ativado. Ele se sentia incrivelmente leve, como se pudesse disparar para o céu a qualquer momento. Enquanto Ansem continuava a observar os pássaros, de repente ouviu um estrondo. Ele se virou e viu uma parede do lado esquerdo do corredor se erguer. Lá dentro, havia um quarto. Um espírito de 3 metros de altura estava lá dentro, e apenas um mero olhar foi o suficiente para reconhecer o quão monstruosamente poderoso ele era. Ele possuía 3 olhos,
todos os quais brilhavam prateados como o cabelo do espírito. Eles pareciam vivos e cheios de emoção. 100.000 anos. Eu, She-King, estou livre mais uma vez. Ele não perdeu tempo, chamando a plenos pulmões. Ele estava exalando uma excitação febril. Ansem observou o espírito com grande surpresa. Quando ele chegou lá, sua Dongshuan aura não estava disponível. Como tal, ele não conseguiu detectar a presença do espírito. Se o espírito ficou preso ali por tanto tempo, deve ter havido algo especial nele. Ansem não estava com medo, no entanto, e ele não seria, mesmo que o espírito fosse um rei. Afinal, ele sempre poderia usar seu modo de espírito super-rei. O que você está olhando? Venha aqui e se curve diante de mim. O espírito, que se proclamou ser She-King, comandou. Você está falando comigo? Ansem perguntou, em estado de choque. Ele havia confundido Ansem, um humano, com um espírito. Isso foi um grande erro de julgamento. Algo que provavelmente não seria feito por um espírito real. Ansem acreditava que, se ele realmente estivesse preso lá por 100.000 anos, o espírito ainda acreditaria que os humanos eram selvagens primitivos. Talvez tal erro fosse justificado, e talvez ele nem soubesse nada sobre a humanidade ocupando os abrigos ainda. Você é uma criatura. She-King franziu a testa. Talvez ele tenha ficado preso lá por muito tempo. Não. Eu sou um espírito. Eu sou apenas especial. Ansem segurou o punho enquanto falava e continuou. Eu sou Samu, meu rei. Você é apenas um espírito real, não é? O que há de tão especial em você? Exatamente. She-King olhou para Ansem com desconfiança. Ainda assim, havia um vislumbre de certa satisfação, tendo ouvido Ansem referir-se a ele como um rei. Você abriu minha cela e me libertou? She-King perguntou a Ansem. Eu estava simplesmente andando por aqui, admirando o lugar. A parede se abriu por vontade própria, explicou Ansem. She-King olhou para a sala e disse. Aquele peru barato. Ele me usou para limpar os invasores deste lugar. Ele me tocou como um violino ADMN, e eu valsei direto para sua armadilha. She-King disse, enquanto olhava para Ansem. Você disse que seu nome é Samu? Me siga. Quando reivindicar o tesouro deixado por aquele peru, darei a você uma pequena porção como recompensa. Obrigado. Ansem fez uma reverência. Ansem preferia a paz. Não havia necessidade de criar mais inimigos se pudesse evitá-lo. Além disso, o espírito do rei não mostrou um pingo de hostilidade. Portanto, não parecia haver nenhuma necessidade particular de matá-lo. Isso é um bebê? She-King perguntou, enquanto olhava para Bauer. Sim, é minha filha. O nome dela é Bauer, disse Ansem. She-King respondeu. Você é tão fraco. Por que você perderia tempo tendo um bebê? Ansem achou desagradável. Pessoas poderosas sempre acharam que só elas deveriam ter filhos. She-King observou o corredor enquanto eles caminhavam, aparentemente perdido em pensamentos. She-King atravessou o corredor para um outro lado e disse. Por aqui. Já é hora de verificarmos o tesouro do Peru. Ansem adivinhou que o Peru ao qual ela estava se referindo era o imperador da Fênix. Acreditando que o espírito realmente conhecia o caminho até lá, ele não viu problema em segui-lo. Mas no segundo seguinte, o punho de She-King brilhou com uma luz prateada. Então, ele quebrou uma parede decorada com vários símbolos de aves. Alu, alu, alu. She-King gritou, enquanto continuava a socar a parede. Ele perfurou uma parede de pedra sólida de 1 metro de espessura. Ansem ficou chocado com o que o espírito de repente conseguiu fazer. Anteriormente, ele havia testado ele mesmo com sua nova Phoenix Sword. Com um golpe, ele só poderia enfiá-lo uma única polegada na parede. Além disso, Ansem tinha medo de armadilhas. Então ele passou a maior parte do tempo no abrigo com muito cuidado. Esse espírito parecia ser um pouco imprudente. O que você está fazendo lá? Vem aqui e fique por perto. She-King franziu a testa e então murmurou. Não acredito que trouxe um idiota comigo. Ansem não prestou muita atenção ao insulto que recebeu e apenas seguiu como o espírito queria. Depois de sair do corredor, eles chegaram a um corredor ramificado. Ansem se perguntou para que lado o espírito poderia decidir ir, mas, novamente, ele apenas começou a cantar alu-alu. Então ele esmagou a parede à frente deles como o punho. Dessa forma, eles continuaram por algum tempo. Ansem ficou logo atrás, enquanto She-King derrubou parede após parede. Ele imaginou que o espírito acabaria se cansando de fazer isso, mas nunca apareceu. Ele simplesmente continuou, parede após parede. Ele é muito legal, disse Ansem para si mesmo. Capítulo 1037. Petrificado. She-King deve ter derrubado uma dúzia de paredes,
cada um a um atalho através do que deveria ser algum tipo de labirinto. Havia inúmeros caminhos ramificados, cada um guiado por paredes grossas com cerca de 1 metro de altura. Foi dessa maneira de quebrar paredes que eles procederam. Alu. Outra parede foi derrubada. Além dela, algo novo saudou seus olhos. Era outro palácio, apenas menor em tamanho que o anterior. No entanto, tinha uma piscina no centro e uma árvore no meio dela. A árvore era estranha. Tinha 2 metros de altura e só tinha 2 folhas em seu nome. Entre as folhas havia uma única fruta cinza. Era de aparência pesada, mais ou menos do tamanho de uma bola de futebol, mas parecia viscoso e doente. Fruta sagrada de Jade. King olhou para a fruta com muita emoção. Ele estendeu a mão e tentou agarrá-lo. Mas antes que ele pudesse, a fruta quebrou. De dentro de seu interior pegajoso, um suco escorria. O rosto de King de repente ficou horrível. Então ele deu um soco na fruta. O lodo da fruta espirrou no chão de ladrilhos de cobre e, após um momento de descanso, começou a corroer violentamente a superfície de cobre. Ansem estava bem ciente de quão sólido era aquele cobre. Então foi assustador ver a potência daquele suco. Se tocasse um humano, Ansem não poderia imaginar a dor que se abateria sobre sua vítima. A mão de King sofreu algumas gotas daquele líquido corrosivo e danificou bastante sua mão. Jorrou sangue. O suco não era brincadeira. Se também tivesse conseguido perfurar e devastar sua mão enquanto ainda estava em chamas com a poderosa luz prateada. Tudo que Ansem conseguia pensar era como ele estava agradecido por ter decidido pendurar vários metros atrás de King. Se ele estivesse mais perto, poderia muito bem ter sido borrifado por aquele fluido horrendo. Suco do rei cadáver. Aquele maldito peru. É uma sorte eu ter treinado nas formas de combater o mal. Um respingo dessa coisa é tudo o que é preciso para derrubar até mesmo o espírito mais poderoso. Depois de explicar, King socou a árvore e a quebrou em duas. Quando quebrou, uma névoa cinza escoou das 2 pontas quebradas. De repente, ele ficou petrificado e incapaz de se mover. Ansem ficou chocado, vendo outra armadilha surgir imediatamente para pegar King. O imperador da Fênix devia saber que tipo de pessoa ele era. As pessoas comuns não teriam perfurado a árvore logo após uma colheita estragada, mas King o fez. Sabendo que ele reagiria dessa forma, o Imperador Fênix construiu outra armadilha surpresa para quando ele o fizesse. O suco do cadáver do rei era apenas um arenque vermelho e não era realmente a maneira planejada de parar King. Não era tão eficiente quanto uma substância que poderia petrificar. Ansem não tinha ideia do que era, mas funcionou sem falhas. Em um instante, o espírito do rei ficou totalmente petrificado. Enquanto Ansem avançava para inspecionar a árvore, King começou a gritar. Ele colocou Stone Jade Miasma dentro da árvore. Pá, fraco. Ele vai precisar fazer melhor do que isso para me petrificar. Vou desenterrar o cadáver dele. King conseguiu recuperar o controle de seus olhos e boca, mas seu corpo ainda estava congelado. O que você está olhando? Você vai me ajudar ou quê? King gritou. Como posso ajudá-lo? Ansem perguntou a ele. Não era de admirar que o imperador da Fênix o aprisionasse lá. Se ele soubesse que ele estava preso, Ansem não o teria ajudado. O espírito pode não ter sido hostil, mas ele não era da mesma espécie e não era 100% confiável. King respondeu. Aquele furtivo sabia que eu usaria meu poder Evil Breaker para esmagar aquela árvore contendo Stone Jade Miasma. Fiquei petrificado. Sim. Mas só o meu exterior. Quebra as pedras que me cercam e serei livre. Mas eu sou tão fraco. Ansem fingiu. King disse. Mas você tem que tentar. Normalmente, apenas sua chama imortal pode quebrar essas pedras. Mas vale a pena tentar. Ansem olhou para King e pensou que ele era estranhamente ingênuo. Ele se perguntou por que o espírito tinha tanta certeza de que Ansem estaria disposto e capaz de salvá-la de sua armadilha. Ansem então relembrou o tempo que passou na base espiritual e como os espíritos de nível inferior seguiam cegamente aquele que era superior e forneciam a eles pontos gênio espirituais. Um verdadeiro espírito tentaria salvar King. Não importa o que custasse. Mas Ansem era apenas um humano e não se sentia obrigado a salvar ou seguir verdadeiramente um espírito que poderia ser superior a ele. Pressa. A pedra está começando a se acomodar dentro da minha carne, se fortalecendo. Se cooperarmos, talvez a combinação de nossos poderes seja suficiente para quebrar essa maldição. Implorou King. Ansem se perguntou se deveria ou não revelar quem ele realmente era. Mas assim que ele pensou em fazer isso, ele ouviu uma parede ao lado daquela câmara começar a subir. Alguém está aqui. Ansem olhou em volta.
verificando se havia algum lugar onde ele pudesse se esconder. King também percebeu isso e parou de falar. Ansem viu dois homens parados atrás daquela parede elevada. Era um humano e um espírito, e ambos ficaram visivelmente surpresos ao ver Ansem ali. Eles obviamente entraram esperando que o lugar estivesse vazio e livre de outras pessoas. "Quem é você?" o espírito perguntou, olhando para Ansem. Seu poder parecia esmagador, como se ele pudesse esmagá-lo como um inseto. Ansem pensou consigo mesmo: este deve ser o imperador da espada sagrada. O humano próximo a ele deve ser o irmão 7. Capítulo 1038. A visão que contém 1000 pássaros. Tradutor: Nioebu Studio. Editor: Nioebu Studio. "Quem é você?" o imperador da espada sagrada perguntou. "Isso não é da sua conta", disse Ansem. O imperador da espada sagrada hesitou e sacou sua espada. Sem demora, ele avançou, mirando na testa de Ansem. Ansem saltou como um pássaro, evitando o ataque com facilidade. O imperador da espada sagrada levantou o braço e apontou com os dedos. De repente, todos eles ganharam vida própria, cada um se tornando uma espada de pensamento livre. O dedo indicador era fino como um florete, enquanto o dedo médio era pesado como uma grande espada. O polegar era como uma adaga gorda. Os 5 dedos se tornaram 5 espadas diferentes e, rapidamente, eles foram atrás de Ansem. Segurando Bauer, Ansem cavalgou no ar e desviou de cada dedo que desejava espetá-lo. Apesar da grande demonstração de poder do espírito, nenhum de seus ataques atingiu o alvo. O imperador da espada sagrada empunhava 10 espadas, uma para cada dedo, cada um entrelaçado entre si, golpeando com uma quantidade inacreditável de precisão e velocidade. Ansem não acreditava que nenhum outro espírito que ele tivesse encontrado pudesse conseguir tal sutileza com uma arma. Enquanto Ansem dançava no ar, sua mente relembrou os pássaros no palácio. Quando as espadas foram lançadas em sua direção, sua mente voltou a um movimento que ele havia testemunhado de um pássaro. Ele aplicou em aéreo e evitou qualquer espada que viesse para ele, alternando através da vasta gama de movimentos diferentes que havia aprendido. Ansem ficou incrivelmente feliz com o que conseguiu. Ele havia aberto apenas 8 bloqueios de genes e tinha 1800 fitness, números que o tornavam mais fraco que os espíritos do rei. Mas isso não importava. Ansem foi capaz de desviar de todos os ataques do que surgiram em seu caminho, de um inimigo que deveria estar fora de seu alcance. O que ele aprendera com os pássaros era incrível. Claro, muito do que ele estava fazendo agora era tudo graças ao aero. Se ele não o tivesse, mesmo que ele fosse um espírito do rei sem ele, ele seria incapaz de realizar metade das graciosas evasivas que agora vinham a ele sem esforço. Os sentidos do imperador da espada sagrada foram restritos neste lugar. Embora não sufocasse o poder que possuía, tornava-o incapaz de determinar o poder real de Ansem. King, por outro lado, tinha um terceiro olho que lhe permitia ver mais quem realmente era seu seguidor. Ele certamente poderia dizer o poder que Ansem possuía. E enquanto observava com grande interesse, o imperador da espada sagrada ainda não havia determinado se o inimigo que ele estava lutando era um humano ou um espírito. Ansem manteve um aperto firme no bebê, enquanto ele saltitava no ar. Continuar a fugir com tanta graça e sutileza foi um feito notável e uma demonstração de talento fantástico. Embora ele possa não ter sido capaz de avaliar corretamente quem era seu inimigo, o imperador da espada sagrada estava pelo menos ciente de que Ansem era uma pessoa poderosa. O irmão 7 não sabia quem era Ansem e também não conseguia determinar o nível de poder que possuía. A única coisa que ele podia dizer era que ele era um humano. Ele sabia disso pela estrutura de seu rosto e pelas roupas que usava. Ele tinha ouvido falar de humanos capazes de batalhar efetivamente com espíritos reais, mas nunca tinha ouvido falar de um ser humano capaz de competir com um espírito real. A pessoa era muito jovem também. Surpreendeu muito o quão brilhante o jovem era. Independentemente do que estava acontecendo ou do que aconteceria depois, ele sabia que estava testemunhando algo bastante brilhante. Além disso, ainda por cima, ele estava segurando um bebê. Para se engajar na batalha como ele estava fazendo, o irmão 7 estava em adoração imediata. Os humanos realmente se tornaram tão fortes. O irmão 7 pensou consigo mesmo, maravilhado. Ele sabia que era natural que os humanos melhorassem e se tornassem mais fortes e mais capazes de competir com os espíritos. Era uma inevitabilidade da passagem do tempo. Mas isso estava muito além de suas expectativas mais loucas do que era possível, em seu estágio atual do tempo. Quem quer que fosse essa pessoa lutando contra o imperador da espada sagrada, ele era estranhamente poderoso. O imperador da espada sagrada, frustrado com sua incapacidade de determinar quem era seu inimigo e quão poderoso ele poderia ter sido,
decidiu melhorar seu jogo. Ele dividiu suas espadas em centenas de versões menores. As apostas foram aumentadas e, na verdade, colocaram Ansem em algum grau de perigo. Mesmo que Ansem continuasse a usar o Ero, era difícil e muito mais difícil para ele desviar dos ataques de seu agressor agora. 3 minutos depois, ele escorregou. Uma espada cortou seu braço e quebrou a armadura de sangue sagrado ali. Eu estava quase esperando um desafio. Eu vejo a verdade agora. Você não passa de um covarde. Você é um covarde que só pode fugir para lá e para cá, não ousando me enfrentar como um oponente adequado. O Imperador da Espada Sagrada provocou Ansem, e então disparou um número maior de espadas na tentativa de acabar com ele. Ansem sabia que as chances eram desiguais desde o início. A única razão pela qual ele ainda estava vivo era devido ao Sutra do Pulso de Sangue. Mas devido aos buffs serem incapazes de aumentar seu nível de condicionamento físico, ele não conseguiu abrir mais bloqueios de genes. Se o Sutra do Pulso de Sangue de Ansem pudesse ir além de 8, ele teria um poder equivalente a 2000 fitness. Mas a aptidão básica de Ansem ainda era de apenas 1800 e, por causa disso, ele não poderia continuar assim para sempre. E acrescentando a isso, quanto mais Ansem se esquivava, mais o espírito insensível queria seu sangue. De repente, Ansem teve uma ideia. Ele mergulhou com pressa, aterrissando diretamente atrás do ainda petrificado She-King. O Imperador da Espada Sagrada tinha uma fixação em Ansem o tempo todo, e inicialmente acreditava que o She-King calcificado era uma estátua inanimada. Então, ele não cedeu e simplesmente decidiu explodir a estátua com todas as suas forças. Meu Imperador, a hora é agora. Ansem proclamou alegremente. Estrondo. A estátua quebrou e um homem encharcado de sangue apareceu. Uma luz prateada envolveu seu corpo, curando suas feridas. No tempo que She-King levou para dar 2 passos, ele ficou totalmente curado. Bom trabalho, você foi esperto em me salvar. She-King riu alto, tendo realmente gostado de Ansem. Muito obrigado, foi um prazer. Ansem fingiu felicidade, mas em seu coração ele pensou, você ainda seria uma rocha se eu fosse capaz de matar o Imperador da Espada Sagrada com o meu modo espírito super rei. O Imperador da Espada Sagrada olhou para She-King com um choque notável e exclamou, She-King. Capítulo 1039. Deixe-os lutar. Pelos despojos. Tradutor, Nioebu Studio. Editor, Nioebu Studio. Ansem ficou chocado, para dizer o mínimo. Ele não esperava que os dois se conhecessem. Ele esperava que She-King fosse libertado para eliminar o Imperador da Espada Sagrada. Mas isso não parecia provável agora. Você lembra de mim? She-King perguntou, com um sorriso malicioso. Enquanto estava petrificado, ele havia escondido seus poderes. Agora, ele não precisava. O Imperador da Espada Sagrada forçou um sorriso, dizendo, eu tinha acabado de nascer durante os tempos em que você lutou na base espiritual. Você era uma pessoa que eu admirava muito. Não posso dizer que esperava vê-lo aqui. O Imperador da Espada Sagrada estava mentindo. Ele não quis dizer uma palavra do que disse. 100.000 anos atrás, o Imperador da Espada Sagrada não era nada. Mas naquela época, She-King não era um imperador, assim como não era agora. Com Ansem referindo-se a ele como um, porém, ele ficou surpreso e sem saber o que dizer. O Imperador da Espada Sagrada não sabia de sua prisão aqui. She-King não havia realmente ascendido do status de rei a imperador. Era apenas Ansem tentando enganar o Imperador da Espada Sagrada. She-King ficou feliz ao ouvir que o Imperador da Espada Sagrada sabia seu nome. Ele não deu muita atenção a Ansem, já que não estava no mesmo nível que ele. Isso era diferente da maneira como ele se sentia sobre o Imperador da Espada Sagrada, que era. Os olhos prateados de She-King pousaram sobre o Imperador da Espada Sagrada e ele perguntou, você encontrou alguma coisa? Aqui é onde o Imperador Fênix viveu. Há um tesouro aqui, mas, evidentemente, está bem escondido. O Imperador da Espada Sagrada explicou rapidamente. Realmente, She-King não acreditou nele. Ansem então entrou na conversa para dizer, não tenho certeza se ele recuperou alguma coisa deste lugar, mas ouvi dizer que ele conseguiu obter um certo item genético. Foi assim que ele conseguiu entrar neste lugar. Todo mundo sabe por que ele fez uma grande e fantasiosa comemoração por isso. Quando Ansem disse isso, o Imperador da Espada Sagrada se viu querendo explicar rapidamente, mas She-King interrompeu antes dele, dizendo, dê-me esse item ou morra. Meu Imperador, Isso foi tudo que o Imperador da Espada Sagrada foi capaz de murmurar antes de She-King balançar para frente com luz prateada. O Imperador da Espada Sagrada não iria entregar o item que ele tanto estimava, então ele decidiu fugir. Se ao menos correr fosse tão fácil.
She King correu atrás dele e os dois espíritos desapareceram. Somos do mesmo tipo? O irmão 7 murmurou para perguntar, uma vez que os espíritos sumiram de vista. Você conhece o pavilhão da água? Ansem perguntou, do nada. Qin Junior disse a Ansem que, se ele visse o irmão 7, ele deveria perguntar isso. Isso confirmaria que ele era um aliado. Quando o irmão 7 ouviu o que foi dito, ele exclamou alegremente. Junior chegou ao abrigo da fornalha da espada. Sim, ele está tirando férias merecidas na aliança. Ansem sorriu e perguntou, então, você é o irmão 7? O irmão 7 assentiu e disse, eu não esperava que alguém estivesse aqui, e nem esperava que alguém tão jovem pudesse possuir um poder tão assustador. Se o imperador da espada sagrada sobreviver a esta provação e decidir atacar seu abrigo com todas as suas forças, pelo menos você pode retornar à aliança com segurança. Ansem sorriu e disse, fumaça e espelhos, na verdade, não sou tão forte. A informação que você nos forneceu salvou nossas vidas. Eu vim aqui para trazer você de volta. O imperador da espada sagrada não sabe o que você está fazendo, então ele não pode matá-lo com o contrato que você assinou. É melhor aproveitarmos esta oportunidade e retornarmos à aliança enquanto ainda podemos. O irmão 7 balançou a cabeça, porém, e disse, não vale a pena o risco. Há um tesouro aqui, e se conseguirmos recuperá-lo, a humanidade como um todo vai melhorar. É de vital importância, e é imperativo que o reivindiquemos antes que eles o façam. Mas você está sob contrato. O imperador da espada sagrada pode facilmente tirá-lo de você, disse Ansem. Mas o irmão 7 disse, eu sei. Mas agora que te conheci, as coisas mudaram. Você está disposto a ir comigo para pegar o tesouro? Tesouro? Onde eu assino? Ansem parou por um breve momento, mas depois voltou atrás para dizer, mas estou falando sério. Você deveria voltar para a aliança. Diga-me onde está o tesouro e depois vá. Você pode retornar assim que eu matar o imperador da espada sagrada. O irmão 7 admitiu com um sorriso irônico. Bem, na verdade não sei onde está. Ele continuou dizendo, o tesouro do imperador da espada sagrada é um mapa. Isso leva a um item localizado no Phoenix-Zee. Mas a localização do Phoenix-Zee está sempre mudando. Então não tenho ideia de onde possa estar. Sou conhecido por arriscar muito para obter tesouros. Mas estou lhe dizendo, sua vida é muito mais importante do que qualquer item pode fazer por você. O irmão 7 disse, não estou preocupado comigo mesmo agora. Venha, devemos encontrá-lo. Depois de reivindicá-lo, você pode garantir que fique fora de suas mãos. O irmão 7 então trouxe uma bússola. Ele olhou para ela com uma expressão concentrada, como se estivesse tentando deduzir algo complexo. Após um minuto de silêncio, ele disse, siga-me. O irmão 7 os conduziu na direção de onde Ansem havia vindo. Ele passou por 3 das paredes quebradas que She King havia quebrado. Ansem seguiu com Bauer ainda firmemente em seus braços. Parecia que não importava o que lhe implorasse. O irmão 7 estava determinado a ficar. A cada passo, o irmão 7 consultava sua bússola. Isso significava que sua passagem era bastante lenta. 4 horas depois, eles chegaram a um beco sem saída. Uma porta de 10 metros de altura barrava seu caminho. Era uma porta dupla e cada lado tinha a pintura de uma fênix estampada. Capítulo 1040. Farol da Fênix. Tradutor, Nioebu Studio. Editor, Nioebu Studio. Ansem queria se aproximar das portas e examiná-las, mas o irmão 7 o deteve e disse, este lugar é perigoso. Não faça nada imprudente. Não é onde o Phoenix-Zee pode residir? Ansem perguntou. O irmão 7 virou-se para olhar as imagens de uma fênix e disse, uma fênix é um pássaro que morreu e renasceu das cinzas de sua forma anterior. Normalmente, morto é morto, e você não consegue voltar disso. Mas houve raros casos de ressurreição no passado. O irmão 7 notou que as garras de cada fênix estavam pintadas nas aldravas das portas. Cada porta tinha uma aldrava. Quando o irmão 7 viu isso, ele disse, ao meu sinal, batemos na porta 3 vezes. Ansem assentiu e foi até a aldrava da porta esquerda. A porta era enorme. Teria sido impossível para uma pessoa usar as 2 aldravas ao mesmo tempo. Então a dupla teve que cooperar. O irmão 7 lembrou Ansem de bater 3 vezes, e apenas 3 vezes. Ele parecia nervoso. Ansem não tinha muita certeza do que estava acontecendo, então não estava sentindo nenhum tipo de pressão. O irmão 7 deu sua ordem e então eles usaram as aldravas 3 vezes. Suas batidas estavam perfeitamente sincronizadas uma com a outra. Voltar! Irmão 7 gritou, o que levou os dois a se afastarem um pouco da porta. Então, eles observaram o que poderia acontecer. Bauer ainda estava lá,
mamando em sua mamadeira. Ela observava com tanta curiosidade quanto eles. O guincho de 2 pássaros fênix soou. As imagens ganharam vida e eles saíram da porta para voar juntos. Ansem havia maximizado seus pontos gênio de fogo, mas mesmo assim, o calor que as fênix emitiam era incrivelmente quente até para ele. As portas se abriram lentamente para revelar um grande salão. Puderam ver 2 lanternas ali, ainda acesas depois de tantos anos. O irmão Sete entrou e disse, rápido, quando as fênix retornarem às portas, elas se fecharão. Ansem passou por ambas as criaturas, sentindo como se seu cabelo estivesse sendo chamuscado. Assim que ambos entraram no corredor, as fênix voltaram para suas portas e as portas se fecharam silenciosamente. O salão diante deles tinha 9 lanternas, cada uma com a forma da cabeça de uma fênix. Mas fora isso, não havia mais nada de particular interesse. Havia, no entanto, outra sala em que eles poderiam entrar nos fundos. Nenhuma luz vinha de dentro, então estava totalmente escuro. O irmão Sete murmurou para si mesmo, 2 fênix juntas. E as lanternas as separaram. Eu não sabia que espíritos praticavam Yang. Irmão 7, gostaria de falar o que isso significa? Ansem perguntou. Ansem era um lutador proficiente, mas era só isso. Ele não foi realmente educado nas matérias que o irmão 7 foi. O irmão 7 então disse, o Imperador Fênix não é uma pessoa. Ele é um espírito, respondeu Ansem. O irmão 7 então disse, quero dizer, ele não é uma pessoa única. São 2. Você está dizendo que existem 2 desses imperadores? Ansem perguntou com muito choque. O irmão Sete respondeu com um aceno de cabeça. Existe uma fênix masculina e uma feminina. Poenix Imperor é um título dado a um par de espíritos. Ou talvez eles estejam juntos. 2 por 1? Ansem sugeriu. O irmão Sete concordou e disse, é possível. Mas eles ainda exerceriam 2 poderes separados. O irmão Sete olhou para uma lanterna à sua esquerda e disse, este é o fogo. Representa o Yang. O irmão Sete então olhou para a lanterna direita e disse, este é o fogo negro. Representa o Yin. Ansem notou que os incêndios realmente pareciam diferentes. Eles significam coisas diferentes? Ansem perguntou. O irmão Sete explicou. O fogo vive é Yang. Ele o guia para a vida, sobrevivência e prosperidade. O fogo negro é Yin, que o guia para o inferno. O irmão Sete olhou para o corredor preto à frente e disse, esse é um caminho que atravessa a linha entre Yin e Yang. Não tenho certeza de que perigo, se houver, nos aguardará. Se quisermos sobreviver, vamos precisar de uma lanterna. Mas o que? Ansem perguntou. As lanternas fênix são para os vivos. Temos que trazê-los, se quisermos sobreviver. Mas, mesmo assim, isso não parece muito certo. O irmão Sete parou por um breve momento de contemplação e depois disse, este é um caminho entre a vida e a morte. Então, qual lanterna devemos escolher? Ansem perguntou. Não sei. O que quer que escolhamos, há um grande risco. Este é um teste deste Imperador da Fênix, e ele é inteligente, seja ele quem for. O irmão Sete tinha um sorriso irônico. Bem, se não vamos obter nenhuma resposta, não adianta debater, não é? Vamos tentar. Ansem pegou uma lanterna sem consultar e disse, vou primeiro dar uma olhada. Ansem não sabia nada sobre os assuntos que o irmão Sete estava falando. Então ele não estava muito preocupado com a necessidade de ser cuidadoso. Se o Imperador Fênix estivesse à frente e ele tivesse que lutar com ele, Ansem estava confiante de que poderia usar o modo de espírito do Super Rei para derrotá-lo. Espere, disse o irmão Sete, enquanto parava Ansem. Pense em uma palavra em sua mente. Pode ser qualquer palavra. E agora me diga o que é. Posso prever, pela sua palavra, se a sua escolha de lanterna é boa ou ruim. Ansem sorriu e disse, a previsão é inútil. Não podemos mudar nosso destino. Uma decisão é uma decisão. Ser capaz de prever as coisas é uma perda de tempo. Vou, lanterna boa ou ruim. Depois disso, Ansem levantou sua lanterna e caminhou para o lugar escuro.